Bom, e você de casa aí, você por acaso já ouviu falar sobre síndrome do respirador oral? Será que seu filho ou sua filha tem esse problema? Nós vamos entender mais sobre isso nesse bate-papo agora com a doutora Mônica. Confira aí. E olha só, gente, seu filho é desatento, imperativo, impulsivo, apresenta dificuldade de desempenho escolar, dorme com a boca aberta, entre outros sintomas, ele pode sofrer de síndrome do respirador oral. Mas para entender mais sobre esse assunto, a gente convidou a odontopediatra Mônica Takemura. Tudo bem, Mônica? Boa tarde. Oi, Nubia, boa tarde, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite de vir aqui fazer um tempinho. Você não vinha aqui com a gente, né? Tempinho mesmo, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então eu quero que você conte pra gente o que é uma criança de respirador oral, quais são os sintomas que os pais devem ficar atentos aos sinais. Bom, basicamente, a criança respirador oral, até nós caracterizamos como uma síndrome do respirador oral. Por que uma síndrome? Porque ela envolve muitos sinais e sintomas. Então, ela é caracterizada como uma síndrome, né, por envolver vários sinais e sintomas. A criança respirador oral é a criança que respira pela boca. Por alguma dificuldade, por algum problema, o seu nariz não responde a uma respiração nasal boa e correta e ela passa então a respirar pela boca. Os pais precisam ficar atentos em algumas sinaizinhos que as crianças dão, sabe? E às vezes passa muito perceptível por pensar assim, é só uma gripe, ele tá rouco porque de repente gritou demais, né? Mas existem alguns sinais muito característicos do respirador oral. Por exemplo, criança que dorme com a boquinha aberta, que tem baba no travesseiro. A mamãe vai arrumar a cama no outro dia, sempre observa que tem um pouquinho de baba nesse travesseiro. A criança que ronca. Não todas roncam, mas o ronco pode ser sim um sinal. A criança que tem dificuldade em mastigar alimentos mais duros e mais secos. Por que ela tem essa dificuldade? Porque como ela respira pela boca, se ela fica muito tempo com o alimento, ela tem que mastigar e respirar. Então, torna-se difícil para ela. Então, esses sinais e sintomas, é importante que os pais fiquem atentos. Não deixe passar despercebido a essas características que a gente está comentando aqui. E, Mônica, eu quero que você fale para a gente, então, quais são os problemas que a respiração oral pode provocar no desenvolvimento das crianças? Basicamente, a respiração oral, ela está envolvendo todo o crescimento da face da criança, mas é o que eu sempre digo, nós não podemos tirar a boquinha da criança, tratá-la aqui e o corpinho dela aqui. Não, é um indivíduo. Então, os problemas maiores que nós observamos, ele vai desde a postura dessa criança, o andar dessa criança. Muitas vezes essa criança projeta a cabeça mais à frente para conseguir uma melhor passagem do ar. Ela faz o que a gente chama de uma lordose, né? Ela também pode, muitas vezes, correr e se cansar facilmente, então é um problema também. Problemas relacionados à arcada dentária, pode ter uma mordida aberta, uma mordida cruzada, que seria o quê? Por exemplo, ela, ao invés de ela morder com os dentes encaixando um sobre o outro, ou o dente da frente passa atrás dos dentes, o dente de baixo passa atrás dos dentes de cima, na frente dos dentes de cima, ou ela morde do lado trocado. Então, ela tem uma dificuldade de mastigar corretamente. Então, esses problemas estão relacionados à arcada dentária, mas também ela pode ser uma criança muito irritada, ela pode ser uma criança desatenta ou muito sonolenta. Então, a síndrome do respirador oral, a criança respirador oral, nós precisamos ter um olhar para ela todo especial. É um paciente que a gente tem que sempre estar acompanhando, orientando os pais, porque não é simplesmente hoje está assim, está respirando bem e amanhã já mudou. Não, é um processo que vai acontecendo, por isso que a gente tem que acompanhar sempre de perto esse paciente. E bacana que você falou isso, Mônica, para os pais ficarem atentos sobre uma série de consequências, né? A gente às vezes pensa, vai ser só nessa região aqui, enfim, no mastigar, no falar, no respirar, mas outras tantas como você citou pra gente, né? Sim. Por isso que os pais têm que ficar, peraí, eu vou começar a observar mais o meu filho, né? Isso mesmo. Eu quero que você fale pra gente, então, quais as causas que podem levar ao desenvolvimento dessa respiração oral? Basicamente, se nós pensarmos no bebê, seria o bebê que amamenta pouco tempo no peito da sua mamãe, que não tem um aleitamento materno por um bom tempo. E também, essa criança, ela vai ter, além da questão de não aleitar, não amamentar por muito tempo, o uso de bicos artificiais prolongados.
né? Então, o bico da mamadeira ou o bico da chupeta, por um período prolongado, ele vai sim causar alterações nessa boca. Eu sempre coloco, né? Pensa uma criança com uma chupeta na boca, aonde essa língua dela fica. Essa língua vai se posicionar mais abaixo, essa chupeta vai ficar empurrando o céu da boca para cima. Empurrando o céu da boca para cima, eu tenho o nariz aqui, o assoalho do meu nariz é o meu céu da boca. Como esse céu da boca sobe, nós temos um nariz com espaço menor. Então, começa aí as alterações em relação a essa criança começar a respirar mais pela boca do que pelo nariz, ou às vezes até só pela boca. E isso causa problemas assim. Eu tenho bebês, esses dias atrás, um bebê de 2 anos e 4 meses, que precisou ser operado da adenoide, que é uma consequência, às vezes até uma causa da respiração oral, por fazer a apneia. Então, a apneia noturna. Ele estava dormindo, ele parava a respiração, até que voltava, né? Então, para um bebê de 2 anos e 4 meses, então assim, não tem uma idade, né? O sinal apareceu, os sintomas estão, os pais precisam estar atentos e buscar o tratamento, buscar o profissional. Claro, o pediatra está sempre orientando, sempre acompanhando essa família, né? Mas sempre em casa observar esses sinais, esses sintomas. Uhum. E como você comentou, Mônica, também o pediatra e também a odontopediatria muito auxilia nessa questão também, né? Para começar a observar, o meu filho tá assim, o meu bebê, enfim, para ser os dois em conjuntos, para trazer maior qualidade de vida para esse bebê, Com né? certeza. Eu quero que você fale pra gente se existe uma maneira de prevenir ou evitar o desenvolvimento dessa síndrome. Você já deu um dedo ali sobre a chupeta, sim, né? uhum. Mas tem algumas outras que a gente pode fazer para prevenir? Olha, pensando na respiração dessa criança como um todo, então nós vamos procurar, né? Como normalmente, às vezes, a criança que busca um tratamento para um sintoma de uma rinite alérgica, por exemplo. Então, o ambiente do seu quarto é sempre mais arejado, evitar acúmulo de brinquedos e de bichinhos que sejam difíceis de se higienizar, né? Porque vai acumular o pó. O aleitamento materno, o maior tempo possível. Que seria o maior tempo possível? Claro, é recomendado hoje é que esse bebê ele amamente pelo menos, no mínimo 6 meses, durante 6 meses, podendo chegar até 2 anos, seria assim, nossa, o ideal. Muito bom para essa criança, porque ela, amamentando ao peito, ela desenvolve todo um padrão de respiração pelo narizinho, ela trabalha todos os músculos da face, fazendo a ordenha, né? Que o bebê ele tem que extrair o leite do peito da mãe. Então ele faz forças com essa musculatura do seu rostinho que está dando a esse rosto mais um formato mais adequado, os músculos com uma potência, preparando essa boca para quê? Para mastigar mais à frente. Então, a prevenção, ela é ali, né? Após o nascimento. E claro, mais uma vez, se esse nariz está sempre obstruído, está sempre com coriza, né? Pedir orientação ao pediatra que como limpar esse nariz, como deixar esse bebê com o nariz bom para respirar, porque ele precisa desse nariz. Então, a prevenção, ela é voltada a isso. E também prevenir dando a essa criança alimentos que ela vai exercitando essa boquinha. Não precisa picar tudo muito picadinho, tudo muito miudinho. Posso deixar uma carninha de um pedaço maior quando eu já tenho os dentinhos. Posso oferecer a fruta, não preciso oferecer a fruta picadinha. Posso cortar em tamanhos que a criança pegue, leve a boca e faça o movimento de mastigação. Exercite. É uma academia na boquinha, né? Os músculos da face precisam fazer todos os exercícios para que essa boca, essa face desenvolva-se de uma forma harmônica, fisiológica, com todas as funções corretas, inclusive a da respiração. Entendi. E, Mônica, quando a gente fala assim, algumas pais ou até assim ficam com dúvida de confundir esses sinais e sintomas com o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade, como que pode diferenciar? Até para evitar que, assim, uso de medicação desnecessárias, ou às vezes, será que é TDAH? Será que é essa síndrome do respirador oral? Como diferenciar? São bem parecidos, né? E a gente observa no dia a dia na clínica, e mesmo conversando com outros colegas, que esse paciente ele confunde, né? Porque quando eu falei da característica do respirador oral, irritabilidade, né? Hiperatividade, ou muito agitado, né? No hiperativo, ou muito desatento. É aquela criança que muitas vezes não fica no lugar brincando, ela brinca um pouquinho, ela já quer mudar. Então, ela não tem uma habilidade motora
de correr, jogar bola, por exemplo. Às vezes é aquela criança que quer brincar, quer participar, mas ela não consegue por não ter. Então, às vezes é aquela criança que, ele não sabe brincar. Ele não sabe, ele não consegue, ele não quer se inserir naquele meio porque ele percebe muitas vezes que ele não tem um rendimento como as outras crianças têm. Então, às vezes, marginaliza. Aquela criança vai ficando meio que de lado, né? E a criança com o déficit de atenção, o TDAH, ele tem são características muito parecidas, né? Então, muitas vezes, precisa sim de um olhar do neurologista, né, de todo profissional envolvido no diagnóstico do TDAH, mas também olharmos essa criança, como que essa criança está respirando. Ela é um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que respira pelo nariz, ok? Ou ela é um paciente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que faz uma respiração oral. Porque eu posso tanto acentuar, às vezes, esses sinais, esses sintomas, né, desse paciente, como eu posso, às vezes, não ter esse diagnóstico tão fechado só para o TDAH. Então, esses dias conversando até com uma colega otorrino, ela falou muito disso também, né? A gente observa isso, claro, existem muitos estudos sendo realizados, porque o diagnóstico por si só, tanto de um como de outro, ele deve ser muito bem feito, né? Não é simplesmente algumas características, eu já vou dizer, o diagnóstico é esse, o tratamento vai ser esse. Sempre que a gente tem, né, a anamnese, o que é isso? Eu preciso saber a história desse paciente. Eu preciso saber, ele chegou comigo aos 4, aos 5, aos 6, mas o que teve antes, né? Como dormiu, como falou, como foi na escola, brinca com os coleguinhas, não brinca, é mais excluído, consegue se relacionar bem, não consegue, né? Tem uma alimentação, né, o saudável de um modo geral, mas também com consistência, que faça essa boquinha mastigar. Então, são vários aspectos que a gente tem que olhar. Mais uma vez, a criança é única e ela precisa ser olhada como aquele indivíduo que está ali na tua frente, com toda a história dela que já passou, que interessa muito pra gente, e o que a gente vai conseguir fazer, então, a partir desse diagnóstico ou desse encaminhamento que eu vou precisar fazer, às vezes para o neurologista, às vezes para o otorrino. Então, hoje na odontopediatria, mais uma vez, eu não trato só cárie, né? Nós não vamos tratar só o dentinho da criança. Nós precisamos olhar para essa criança como um todo, que está desenvolvendo, que pode ter uma alteração na face, por estar respirando mal, que pode ter uma alteração na fala, uma troca de fonemas, uma língua que não consegue articular algumas palavras, porque está mal posicionado por uma alteração que teve na arcada, que está posicionando essa língua errada, entendeu? Então, assim, por isso uma síndrome, ela envolve muitos fatores, né? E esse olhar nosso é fundamental. Não tem como ser diferente dentro da odontopediatria. E como você comentou também, né, Mônica, envolve vários profissionais. Então, até para essa questão de não ter aquela medicação desnecessária, medicar, a criança medicar e nunca achar uma solução ou ela nunca melhorar. Então, ter todo esse olhar de vários profissionais, o diagnóstico correto e o tratamento certeiro, como você comentou. Exatamente, com certeza. E, Mônica, para a gente finalizar, eu quero que você fale como que a ortopedia funcional pode contribuir, então, para o tratamento dessa síndrome do respirador oral. Bom, a ortopedia funcional, ela é uma especialidade que juntamente hoje com a odontopediatria trata a criança com o uso de aparelhos, não os aparelhos ortodônticos. Os aparelhos ortodônticos são aparelhos que a gente vai fazer movimentação dos dentes, né? O aparelho ortopédico, nós tratamos a parte esquelética da criança. Então, que eu comentei antes, essas alterações na arcada, uma língua mal posicionada, dentinhos que estão trocando, estão nascendo que não cabem naquela boquinha, precisa de estímulo, precisa de expansão, precisa de espaço. Então, os aparelhos ortopédicos fazem esse trabalho. São aparelhos móveis, removíveis, que a criança tira ao longo do dia, tira para se alimentar, tira às vezes para fazer alguma atividade física, tem um tempo indicado de uso, ela dorme com esse aparelho. Então, às vezes tem aparelhos que nós precisamos fazer algumas ativações, que o próprio núcleo familiar é capaz de fazer, outros aparelhos que a gente faz o acompanhamento mais próximo no consultório, exercícios que essa criança, às vezes a gente tem que ensinar a criança a respirar pelo nariz. Então, vamos fazer um exercício, a gente brinca com eles, vamos mostrar para o narizinho como que respira, né? Tem um exercício muito simples se a gente pensar, ficar em torno de 1 minuto só puxando o ar pelo nariz e soltando pelo nariz. É difícil para uma criança que não tem uma respiração nasal boa,
né, que tem já uma deficiência na posição dessa língua, que precisa buscar o arzinho pela boca, né? Então, gradativamente, e aí a fono muitas vezes nos auxilia no tratamento ortopédico funcional, porque ela tem, através das terapias, né, dos exercícios, uma forma também de organizar a questão língua, lábio, bochecha, tudo que envolve a parte motora da boca. Então, a ortopedia, ela trata essas crianças numa idade mais tenra. Aí eu posso tratar, tão logo eu identifique o problema, através de aparelhos propriamente ditos, através de ações, de procedimentos na boquinha da criança, em que eu já vou redirecionando. Se eu tenho uma mordidinha cruzada num bebê de 2 anos de idade, eu vou esperar ele ter 10 anos para tratar? Não. Eu tenho como resolver. Isso a ortopedia permite a gente fazer. Ela vem um pouco antes da ortodontia, se complementa. Porque lá na frente eu preciso, né, finalizar, fazer um alinhamento desses dentes. Então, a ortodontia vai me dar esse tratamento. Mas, muitas vezes, eu não vou esperar chegar, só resolver lá aos 10, 12 anos. Eu tenho como resolver antes, através da ortopedia funcional. Então, Mônica, eu quero te agradecer por essa dica que você passou pra gente, explicar um pouquinho mais sobre a síndrome do respirador oral. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Sempre é bom falar, né? Eu me empolgo. É um assunto que é muito relevante para as famílias, né? Como eu disse no início, os pais precisam voltar o olhar para pequenas alteraçõezinhas que, às vezes, assim, é só isso. Não. Se chamou a atenção, procure um profissional, né, para poder realmente ver o que está acontecendo e tratar o mais cedo possível para que essa criança cresça com a qualidade de vida, né, que possa se divertir, possa brincar, possa ser criança, né, saudável. Tem, inclusive, eu quero que você faça o convite, às vezes os pais ficarem com um pouquinho de dúvida, já acompanhar também no seu Instagram, às vezes te mandar alguma pergunta por lá também. Isso, tem o meu Instagram, Tia Mônica, odontopediatra. Podem sim mandar perguntas, fico aberto a responder e a tirar. E também os posts que a gente está sempre colocando, tudo voltado para o público infantil, e hoje abre um leque, problemas relacionados também à fala, que aí as fonos me ajudam muitas vezes. Então, tem lá várias dicas que vale a pena vocês visitarem a minha página também. Mônica, obrigada novamente.